Flamengo rompe com a Libra, pelo menos nas tratativas para as negociações dos direitos internacionais de mídia. O Flamengo anunciou que vai seguir essa negociação sozinha, sem quaisquer parcerias com a Libra ou com qualquer outro player. E o que isso quer dizer? Ou melhor, qual é a estratégia por trás disso? Certamente o Flamengo não está fazendo isso de uma forma, sei lá, aventureira ou sem uma estratégia por trás. É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal e quer contribuir, ajudar para o crescimento do mesmo, se inscreva e ao se inscrever, ative o sininho para que você receba inclusive as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é você deixar o seu like, o famoso joinha. É através do seu like que o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Comente aqui se você gostou ou não gostou de algo, não importa, comente através dos seus comentários. A gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E também os seus comentários é uma ótima oportunidade de estreitarmos a relação do canal com você. Eu sempre procuro responder os comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais uma coisa aqui que eu vou te pedir. Na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal. E lá tem uma série de vantagens exclusivas para os membros. Então aproveite a oportunidade, clique no link, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, o BAP, presidente do Flamengo, rompeu com a Libra, pelo menos nas negociações dos direitos internacionais de mídia. E o que está por trás disso? Eu vou tentar aqui montar esse quebra-cabeça de uma maneira bem sucinta, para que as coisas façam sentido. Vamos lá. Eu já disse aqui, fiz alguns vídeos a respeito, e as notícias vão aí confirmando que o Flamengo está com uma estratégia de fortalecer a Flá TV, de profissionalizar. Ela já rompeu o contrato com quem tinha antes, que estava à frente das produções, e contratou duas empresas específicas, especializadas, uma em conteúdo gravado e outra em conteúdo ao vivo, na transmissão de eventos. Então deixa muito claro que o Flamengo vai ter um foco muito específico direcionado para a transmissão de eventos. E o Flamengo vem contratando uma série de profissionais para fortalecer a Flá TV como estrutura. A gente tem visto o avanço dos players nesse mercado de mídia, principalmente a parte dos streams. E claro, a gente também tem visto a não aceitação por parte dessa nova diretoria dos acordos que foram fechados para os negócios, para os direitos de mídia aqui do Brasil. Então você juntando uma coisa com a outra, você começa a observar o movimento do Flamengo, que tem estratégias financeiras e também estratégia financeira a curto, médio e longo prazo. Como assim? A curto prazo. O Flamengo certamente ele vai no mercado internacional de mídia tentar trabalhar com players para que ele possa oferecer os seus jogos, né, os direitos de transmissão dos seus jogos no Brasileirão, mas já com custo de operação pago. Para quem vai investir, e o Campeonato Brasileiro ainda é um campeonato que está em consolidação no mercado, né, embora já seja a sexta maior liga em valor, mas é um campeonato que as pessoas, o público internacional e os principais mercados, a Europa, a Ásia, Estados Unidos, estão, principalmente a Europa e a Ásia, estão começando a conhecer. E aí, quando você oferece um produto já todo customizado para o seu cliente, o investimento dele é menor e o custo operacional dele sendo menor, o risco dele também é menor. Então, quando eu já vendo o produto dizendo que eu estou te fornecendo não só o meu direito de imagem, mas eu estou fornecendo já o meu direito de imagem produzido, eu vou produzir para você e te entregar num pacote, que é isso que o Flamengo está desenhando a sua estratégia de usar a Flá TV de uma maneira estruturada, uma estrutura realmente profissional. Ele vai entregar um pacote já totalmente produzido para quem for comprar.
e isso facilita na venda. A gente não sabe como vai ser com a Libra, porque você teria que ter uma outra empresa para customizar essa operação de todos os clubes, e eventualmente isso poderia ficar mais caro, e essa diluição poderia sobrar para o Flamengo, como sobrou nos direitos negociados para o Brasil. O Flamengo teve que abrir mão das suas receitas para que outros clubes ganhassem mais, e o Flamengo, embora vá ser um clube que ganhe mais, poderia ganhar ainda mais, vai ganhar menos do que poderia, se eu me fiz entender. Então, esse risco o Flamengo não quer passar, porque se a Libra ela tem de duas uma, ou ela vende os seus direitos de mídia internacionais sem ter esse custo de operação, e quem vai ter esse custo de operação é quem comprar, isso aumenta o risco de quem compra, ou ela vai ter um custo ainda maior para contratar uma empresa para fazer isso para todos. Por que vai ter um custo ainda maior? Porque vai depender de como vai abranger essa estrutura para transmitir para todos os clubes. Então isso, invariavelmente, eu não sou expert nisso, mas ele pode representar um custo maior. Já o Flamengo já tem ali na sua estrutura um meio que faz isso e que já está se profissionalizando para isso, inclusive para virar uma plataforma de streaming. Então o Flamengo meio que já tem isso custeado e só vai ampliar, ou seja, para ele é muito menos custoso, e ele já oferece essa solução para os players que estiverem interessados. Olha, eu estou te oferecendo não só minha imagem, estou te oferecendo já um jogo produzido, totalmente operado, está aqui, ó. Você só vai colocar o narrador para transmitir aí. Então, reduzindo o risco do cara que está comprando, do player que está comprando, torna muito mais atrativo o produto que o Flamengo está vendendo. Então, essa é a principal estratégia que o Flamengo está tentando elaborar. Pegar a Flá TV, o que a Flá TV representa, não só em termos de virar uma plataforma, um streaming, mas de ela profissionalizar a sua estrutura e produzir um material que o Flamengo possa vender no mercado internacional. Tá? Isso para mim é muito simples. E aí o Flamengo ele vai ter a capacidade também de fazer essa venda ou coletiva ou ali, ó, em cada mercado em separado, individual. E aí, dependendo de como o mercado vai reagir, porque a gente não sabe, né? Os clubes brasileiros não vendiam os direitos internacionais de mídia até então, eles vendiam para a Globo, e a Globo Internacional que passava, né? E ela vendia para quem tinha interesse, ou seja, não existe aí uma expertise nesse sentido do mercado em relação aos clubes brasileiros. Isso aí é algo que está acontecendo agora. O Flamengo tem um cara que é especialista nesse negócio, que é o BAP, que trabalhou na mídia como CEO da Sky, da DirecTV, contratou o antigo executivo da Globo, que comandava essa parte das negociações, tanto por direitos aqui no Brasil como direito internacional, ou seja, ele vem se estruturando de todas as maneiras para entrar nesse processo, para fazer essa negociação por ele mesmo, sem ajuda, sem participação de quaisquer outros, né? Então, vai dar certo? Não vai dar certo? A gente não sabe. É um mercado que o Flamengo não conhece, eu acho que nenhum clube brasileiro conhece. É um mercado que a Globo conhecia, porque ela fazia essas vendas, e ele foi justamente lá pegar o executivo da Globo, que estava responsável todos esses anos por essa transmissão. E, obviamente, para que o Flamengo tome essa decisão, com certeza usou esse executivo como um consultor para saber qual estratégia adotar nesse momento. Então, nesse sentido, eu vejo como uma expectativa muito positiva de o Flamengo conseguir arrecadar mais do que os outros. Além do que, eu já disse aqui em outro vídeo, o Flamengo ele tem uma força também no mercado internacional, embora as pessoas confundam aqui, queiram ir para o lado clubista, dizer, o Flamengo não é mais conhecido nem que não sei o que, sabe, sei lá, a latinha de não sei do que é mais conhecida que o Flamengo lá fora. O fato é que o Flamengo é o clube brasileiro mais conhecido lá fora. Eu trouxe aqui alguns dados, botei aqui, as pessoas não quiseram levar a sério, falando, isso aqui não é sério, mas é o que tem, e são de sites relevantes como o ESPN. Mas a questão não é nem essa, você pode discutir isso.
A questão que eu entendo que é muito relevante na negociação dos direitos internacionais de mídia é o fato de você ser um clube protagonista, aquele clube que é o head, que vai estar brigando pelos principais títulos, que vai estar nas principais posições, é o protagonista da competição. E quando você vai comprar um pacote, você quer saber quem é o ator principal, quem é o protagonista. E é nesse ator principal, é nesse protagonista que você vai focar suas atenções. E aí eu acho difícil questionar que o Flamengo é o protagonista do futebol brasileiro. Então isso também faz toda uma vantagem de o Flamengo se vender só. Ele se vende como um protagonista e os outros como coadjuvantes. Você pode gostar ou não, mas essa é uma estratégia e você não pode negar que hoje no futebol brasileiro o Flamengo ele é o protagonista, ou um dos principais protagonistas, se assim você quiser. Mas dizer que o Flamengo não é protagonista do futebol brasileiro, aí realmente é fugir muito da realidade. Então tudo isso comunica, tudo isso combina. E você vendendo esse produto, falando, olha, eu tenho 19 jogos aqui. Se você comprar de mim, você vai ter 19 jogos do time protagonista dessa liga. E eu tô te vendendo tudo customizado, tudo produzido, só para você chegar e transmitir, botar o narrador. Ou seja, você vai diminuindo cada vez mais a resistência de quem está comprando. E quem trabalha com vendas sabe que numa relação de negociação, o vendedor, o trabalho dele é desobstruir, reduzir, eliminar as resistências do seu cliente. Quando você está vendendo algo, você vai vendendo, falando bem do seu produto, aí o seu cliente vai falando, ah, mas tem isso, tem aquilo outro, e você vai diminuindo, você vai eliminando essas resistências até chegar ao ponto que o cliente compra de você. Então é isso que o Flamengo está tentando fazer, na minha opinião. Ele vai oferecer no mercado internacional um produto customizado com menos risco, porque ele está falando, olha, aqui são 19 jogos customizados do time mais importante do país, do time que vai estar disputando o título, do protagonista da competição. E claro, isso aí já atrai muito cliente, elimina muito o risco de ter um insucesso nessa empreitada, vamos dizer assim. E claro, o outro ponto importante é que dessa maneira o Flamengo pode pegar essa customização que ele já fez com a Flá TV e distribuir para vários players em todos os mercados. Você entende como aí você acaba diluindo o custo? Porque você vai fazer aquele produto lá uma só vez, vai ter um só custo, mas você pode vender ele repetidas vezes, né? Você pode vender ele várias vezes para todos os outros players que estejam interessados. Um só custo, várias vendas. Então você reduz muito o custo dessa maneira e você consegue ter mais alcance e dessa maneira você vai fortalecendo cada vez mais a sua marca, o que vai deixar seu produto muito mais forte nos próximos ciclos de negociações. Como eu falei, uma coisa vai combinando com a outra. Agora, é como eu falei, tem vários pontos, várias estratégias, várias mensagens que o Flamengo deixa. Primeiro é que ele passa a mensagem para os seus co-irmãos aqui que ele é forte o suficiente para fazer, ele entende ser forte o suficiente para fazer negociações em separado, ele não quer fazer em coletivo. E de verdade, outros clubes das grandes ligas europeias já assim o fizeram no passado recente. Já falei da La Liga, que teve uma questão aí da parte governamental que obrigou os clubes da Espanha a fazer negociações coletivas, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A mesma coisa se aplica na Itália, e aí a Inglaterra está se rediscutindo isso, mas isso não é novidade, né? Os clubes, as grandes marcas, elas tendem a se sobressair e querer ter um ganho proporcional àquilo que elas geram de receita. E o Flamengo está passando a mensagem aí que ele vai seguir nessa carreira solo, pelo menos no que toca aos direitos internacionais de mídia. E aí ele passa uma mensagem muito clara para a Libra, que ele não ficou satisfeito da maneira que foi dividido os ganhos, né, as receitas, para esse acordo que funciona para esse ciclo de 2025 até 2030, né, para o futebol nacional, aqui para o mercado nacional interno, mas ele já passa a mensagem que ele que essa diretoria não achou legal, não gostou, achou que foi maléfico para o Flamengo, né? Ah, Diogo, eu vi muito comentário, já assinou o contrato, agora já era. Sim, agora já era, eu também acho isso, tá? Eu não sei se o BAP, com o seu corpo de executivos, jurídico, tudo mais, vai conseguir alguma brecha. Eu acho que não. Eu não estou dizendo isso para quem comenta isso aqui.
Mas é claro que, como eu já disse também, que o próximo ciclo de negociação para os próximos direitos de mídia de 2030, eles não começam em 2030, né? Se encerra em 2030, 25, 26, 27, 28, 29, desculpa, para 2030, quando começa o próximo ciclo, você não vai começar a discutir isso em 2029. Obviamente, essas negociações, pelo nível de complexidade que existe, elas já começam a ser discutidas daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Você com certeza já vai ver esses blocos se formando, novas parcerias, novas coligações se formando aí para negociar. Acredito eu que não vão ser os mesmos parceiros que fecharam agora. Podem esperar para ver. Mas o Flamengo já passou uma mensagem falando, olha, eu estou fora aqui do grupo porque não está interessante para mim, eu sou o carro-chefe. Gente, eu sei que as pessoas não gostam de escutar isso, sabe? Mas contra fatos não há argumentos. O Flamengo, ele é o head em todas as linhas de receita do futebol brasileiro e ele é o head em todas as pesquisas, levantamento de engajamento, e o principal ativo do futebol brasileiro, que é a sua base de consumidores, pertence ao Flamengo. Acho que isso também é inquestionável. Então, ele começa a se posicionar dizendo, olha, da maneira que está fechada aqui, eu não gostei, não ficou legal para mim. Quer continuar assim? Continua. Tô fora, eu sigo no meu caminho agora e vocês vão seguindo o de vocês. Ele já está passando essa mensagem. Qual vai ser a reação do grupo? A gente não sabe, mas atirar pelo que foi a LFU, que precisou se associar ao Corinthians para tentar fechar os contratos que fechou, ainda que não fosse o valor que ela havia projetado inicialmente, mas ela conseguiu fechar o valor o mais próximo possível, ela precisou do Corinthians. E o Flamengo saindo da Libra é uma grande perda, né? Então ele tem um peso muito grande. Então isso certamente vai condicionar a maneira que as negociações vão ser feitas. E de qualquer maneira ele vai ter uma carta na manga já para apostar isso daí. Falar, olha, do jeito que foi fechado, não dá para mim não ficou legal, pode seguir, porque eu já tenho a Flá TV, eu já tenho uma experiência que eu negociei no mercado internacional, eu consegui monetizar muito mais do que eu conseguiria com vocês, e esse caso dos direitos internacionais que o Flamengo pretende revolucionar da maneira que ele vai negociar, vai servir como base e respaldo para ele se fortalecer nas negociações internas. De novo, tudo comunica, uma coisa está interligada com a outra. Ele indo muito bem nessa empreitada com a Flá TV, ele vai ter todo um portfólio, toda uma bagagem para discutir os direitos de mídia no mercado interno aqui, né? Ele vai ter tudo isso a seu favor, então ele vai poder falar, eu já tenho a Flá TV, eu me dei muito bem negociando os direitos internacionais, fiz mais dinheiro do que faria com vocês, e eu vou seguir a mesma experiência, eu vou reaplicar isso para o mercado interno. Ah, Diogo, mas as negociações do mercado interno e do mercado internacional são diferentes. São diferentes, sim, em termos de proporção, da maneira que você negocia, mas também são diferentes favoráveis ao Flamengo, né? O Flamengo, ele é um clube dominante no Brasil em termos de engajamento, em termos de torcida, então tudo isso favorece. O mercado internacional que ele vai negociar, ele tem um número de argumentos menor do que ele teria aqui dentro do Brasil, porque lá fora ele pode argumentar que ele é o clube protagonista, isso tem um peso muito grande, mas ele não tem o mesmo peso de torcida lá fora que tem aqui. O Flamengo é o clube destacadamente mais forte, mais popular. Lá fora, embora eu diga que é o clube mais conhecido do Brasil, ele não tem uma base de fãs tão grande. Então, o que ele tem é vender a imagem dele de protagonista, que essa é a realidade dos fatos, que ele o é. Mas aqui no mercado nacional, ele tem mais força para negociar. Então, se essa empreitada dele lá fora for bem sucedida, aí ele vai estar com a faca, o queijo na mão para condicionar todas as negociações, para impor todas as suas condições, seja para quem for. E isso faz toda a diferença. Por isso que eu digo que a maneira como o Flamengo vai negociar no mercado internacional vai revolucionar, porque se outros clubes vão querer negociar de forma coletiva, que eu acho que vai ser a tendência, o Flamengo se posicionou de forma sozinha, solo, né? Se ele conseguir um valor proporcional muito maior que os outros, ele se posiciona muito bem para o que vem a seguir.
E o que vem a seguir é daqui a 1 ano e meio, 2, a discussão novamente dos novos direitos de transmissão para cá para o Brasil, para 2030. Isso começa daqui a 1 ano e meio, 2000. Não estou falando que vai mudar o que já está certo, não é isso, mas a nova discussão. E, como eu falei, essa primeira roda de negociações que fechou esse contrato mostrou muita coisa, muitas experiências, muitos aprendizados, muitos erros, muitos acertos. E agora esses clubes, e principalmente o Flamengo, vai se beneficiar daquilo que ele viu que deu certo, daquilo que ele viu que deu errado, para ele aplicar da melhor maneira a sua estratégia. O fato é que o Flamengo é o head do futebol brasileiro em todas as linhas de receitas, e ele quer, e na minha opinião está certo, maximizar suas receitas frente aos demais. Se você for ver as pesquisas aí, o Flamengo tem um engajamento, uma torcida 2,5 vezes, por exemplo, do que a terceira maior torcida do país. E tem 16 milhões de torcedores a mais que o Corinthians. É muito justo que ele queira receber proporcionalmente aquilo que ele tem de ativo a mais que os outros. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, ative o sininho, deixe o like, o famoso joinha, e passe aqui na descrição desse vídeo, clica no link para se tornar membro e venha fazer parte dessa comunidade Flamenguista do Norte. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.